Fala rapaziada, bom dia pra você que tá chegando comigo, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stelma, eu tô chegando nessa manhã com um mundo de informações pra deixar você super bem informado. Então você que tá chegando comigo, por gentileza, deixa o seu like, inscreva-se, que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Copa do Mundo rolando, o mercado de transferências também se desenrolando, e aí tem chegadas, tem saídas, tem novidades, tem barrigadas, tem um monte de coisa acontecendo, tem especulações. É aquele momento chato, né? É aquele momento chato do mercado, né? Onde muitas especulações acontecem, enfim, monitoramentos acontecem e realmente tá banalizado essa situação aí de monitoramento, mas o monitoramento ele realmente acontece, né? O clube, antes de efetivamente fazer uma proposta oficial, ele monitora o jogador. E o que seria monitorar o jogador? Entrar em contato com o atleta, entrar em contato com o empresário do atleta para poder entender o que o atleta quer, o que ele pretende, se ele quer voltar para o futebol brasileiro caso ele esteja fora do país, o que ele acha do projeto dele, mostrar o projeto do clube para o atleta. Então isso tem realmente, esse monitoramento ele realmente tem antes de efetivamente você adentrar numa negociação, antes de você propriamente entrar aí numa negociação de valores, dentre outras coisas, tá? Mas vamos trazer algumas informações aqui, porque a notícia é excelente para o Bahia, porque mesmo aos trancos e barrancos, né, o Bahia vai, de alguma forma, tentando mudar a cara aí do time, com chegadas e com saídas. Enfim, vou falar um pouco sobre o Moreno, o zagueiro espanhol que foi contratado e foi anunciado nessa semana, para a gente entender que peso tem essa contratação e o que vocês têm que esperar desse novo zagueiro, tá? Mas antes de qualquer coisa, eu peço para você, além de deixar o like, você se inscrever aqui no canal, que é muito importante pra gente. Você deixar o like, né? O like é importante também. E você, além de tudo, comentar, né? Eu nos últimos vídeos não tenho trazido muitos comentários porque a galera não tá comentando tanto. Então, por gentileza, nesse momento aqui do vídeo agora, deixa o seu comentário aqui no vídeo, deixa a sua proposta de vídeo, deixa o seu elogio, deixa a sua crítica, só não me xinga. Mas pode xingar também, mas aí tem que aceitar xingamento também, né? Enfim, para eu, no próximo vídeo, que vai ser o vídeo da tarde, eu vou ler aqui o seu comentário no vídeo da noite. Então é bom que você se sinta mais próximo, mais perto, né? E lembrando que amanhã tem super pós-jogo, tá? Acabou o jogo vai começar às 11 horas da manhã, o jogo do Bahia contra o Montevidéu. Vai acabar 1 hora da tarde, 1 hora da tarde a gente já entra ao vivo, trazendo tudo para você desse jogo aí. O primeiro jogo pós-Copa do Mundo, vamos dizer assim, né? A Copa não vai ter acabado, mas durante a Copa do Mundo, amistoso de preparação do tricolor baiano, tá? Então, ó, para prestigiar a galera que deixou mensagem aqui, foram poucas pessoas que deixaram mensagem no outro vídeo, eu quero abraçar o Carlos Lima, que tá com a gente, abraço para você, ele botou aqui, ó, parabéns Jonas, você sabe passar as informações corretas, é disso que precisamos. O Josué Nunes bota parabéns Jonas, você é 10, manda papo reto, não mude por favor, valeu Josué, tamo junto. O Gabriel Doidão Cacilva, ele bota, Jonas, você tem credibilidade, irmão, parabéns aí pelo seu trabalho, valeu meu parceiro. O Reinaldo Ramos, boa tarde, Jonas, e essas notícias aí do Bahia, vamos trazer, irmão, no dia de hoje. O Alex Chap, ele bota, você estava totalmente certo, Jonas. Tá falando sobre a situação do Gabriel Peck, né? O Washington Azevedo, Jonas, um produtor de conteúdo aqui da Bahia, informou agora pela manhã que o Gabriel Peck fechou com o Cruzeiro por 12 milhões de dólares. Será que o Bahia ofereceu 14? O Cruzeiro deve ser muito burro, né, mano? O Cruzeiro deve ser muito burro, né? Porque falaram que era 14 milhões de euros com 2 milhões por mês e que o projeto do Bahia tinha encantado o Gabriel Peck. Irmão, o Bahia foi usado, pô. O Bahia foi usado, pô. O Bahia tem que entender que tá nesse patamar agora de ser usado pelos outros clubes, pô. Tá? Porque o Bahia é um time que tem condições de arcar com isso. Ele não vai falar que o Vasco ofereceu 14 milhões. Eles não iam falar que o Botafogo endividado ofereceu 14 milhões para tentar inflar os valores, para usar o mercado a seu favor. Estou dizendo o empresário. Nem é o Galaxy, é mais o empresário. É o próprio Galaxy também. Ele vai falar que o Bahia ofereceu, que o Flamengo ofereceu, que o Palmeiras ofereceu. Tá? Então essa é a questão. Ele deve ter chegado muito próximo do que ele queria. Né? Porque a proposta inicial do Cruzeiro era 10, né? E chegou a 12, aumentou. Né? Aumentou. Vamos lá. Diego Henrique e Amorim, Santana. Aí quando vem e vai para outro clube, eles dizem que o jogador escolheu mesmo tendo uma oferta melhor. Pode anotar que eles vão falar isso, né? Mas é isso que já estão falando já. Não, a oferta do Bahia era melhor, mas ele escolheu ir para o Cruzeiro. Reviravolta, né? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Aqui eu não vou ficar de meias palavras.
Eu acho que o que dá credibilidade aqui para o canal, o que fez vocês me conhecerem aqui no meu canal, foi justamente isso, né? Essa sinceridade, falar o que pensa, falar o que acha, sem ficar de meias palavras. Roberto Gaspri, bom dia, Jonas, mais uma vez você foi certeiro no seu comentário, meus parabéns, valeu, Gaspri. O Antônio Carlos da Silva, ele bota aqui, ó, com tantas especulações e valorização de um jogador que talvez não vai dar o resultado que estão esperando, aí vão quebrar a cara e o valor vai para as cucuias. É justamente isso. É justamente isso. Quando você contrata um jogador dentro do valor, né, você, em 2 anos, 1 ano, você viu que deu ruim, teve uma contusão e você tenta recuperar esse valor, parte desse valor. Quando você contrata um jogador muito acima do peso, como tá o Gabriel Peck, né, a tendência é você perder dinheiro. Porque é igual carro, cara. Quando você tira da loja, você desvaloriza, né? Gabriel Peck vai ser reserva do Arroio no Cruzeiro. Cara, o Cruzeiro tem errado constantemente, né? Gabigol, Dudu, tem errado constantemente. O Carlos Lima, concordo com você, Jonas, o City não vai fazer essa loucura, e não fez. Boa tarde, Jonas, Deus abençoe, concordo com vocês aí na análise. Vamos lá. O Grupo City investindo centenas de milhões de libras, o Gabriel Andrade botou aqui, ó, no City, mas não gastam dezenas de milhões de reais no clube que dizem ser o segundo maior do grupo. Eu já disse esse vídeo aqui, cara, já falei constantemente que o Bahia não é o segundo melhor do grupo, maior, tá? É o Girona. O Bahia, em investimento, em grandiosidade não, mas em investimento, tá? O Everaldo Feliciano, Jonas, André, Hernan e Nicola, nunca acertou uma notícia do Bahia. O cara tá aqui em São Paulo e sabe que o Nordeste as pessoas sempre confiam mais em quem tá no eixo, acaba iludindo em falácia. Em uma noite de programação do Sport TV, o comediante Alex Inter e Corinthians interrompe os colegas da bancada e manda notícia. Rizek, me manda aqui que o Bahia acabou de fechar a contratação do zagueiro do Racing. Enfim, valeu, Everaldo, tamo junto. José Costa, Jonas, bom dia. Por que você não falou nada sobre o Santinha? É porque, na verdade, qual é, irmão? Santinha não, fala mal do Santinha não. Fala mal do Santinha não, tá? Eu tô falando um pouco do Santinha porque não tem informação aí do Santa. Eu não vou ficar inventando informação aí do Santa Cruz para poder só ter conteúdo, né? O André Luiz botou, o Bahia não tem grana. Tem grana, cara. Tem grana, né? Vamos lá. O Ronilton Neco, ele botou aqui, ó, muita conversa fiada e especulações, por isso não acompanho mais essas supostas negociações, só quero saber da apresentação, né? O nosso amigo Reinaldo Gomes, ele botou a melhor contratação do Bahia é trazer um técnico de verdade para o lugar do entregador de coletes, e a última, o nosso amigo Leandro Silva Moraes, ele botou aqui, engraçado, hein? Cruzeiro fechou em 12 milhões de dólares, né? 10 milhões mais 2 milhões de bônus. Por que o time não aceitou 14 milhões de euros? Informação fake de 14 milhões de euros. Eu não vou falar que é uma informação fake, né? Porque tem muitas vertentes que podem ter conduzido essa informação para esse lado. Mas eu posso afirmar para você o seguinte, a minha informação não teve nada disso, foi longe disso, sabe? E essa informação só aconteceu, vamos dizer assim, para fazer com que o Cruzeiro pagasse mais, aumentasse mais os valores, a proposta, enfim. A sensação, aí não a informação, a sensação que eu tenho é de que o Bahia foi usado nesse momento aí do mercado, dessa negociação do Gabriel Peck. Já tomou seu café, rapaziada? Eu gosto de tomar um café da manhã, acordar já tomando um cafezinho preto, num copozinho de bar. Esse é aquele copozinho de bar, que tu vai pro bar, o cara me dá aquele pingado aí, daquele cafezinho, o cara vai lá e bota no copinho de bar, né? Já li toda a galera aqui do vídeo, então por gentileza você também deixe seu comentário aí, é muito importante para que no próximo vídeo você possa fazer parte também do nosso conteúdo, tá? Rapaziada, olha só, o Bahia anunciou a contratação do zagueiro ex-Atlético de Madrid, né? Ele foi cria lá do Atlético, Marco Moreno, de 25 anos, ele chegou ao tricolor. Eu vou trazer aqui para vocês o histórico dele, né? E o que me chamou a atenção também é o histórico físico dele, tá? Porque quando você vai contratar um jogador, e o fato dele não ter foto no Transfermarkt também me chamou a atenção, porque o Transfermarkt, porra, sempre, né, não dá mole nisso, e lá, até agora, lá no Transfermarkt, ele não tá com foto, né? O histórico de lesões do Marcos Moreno é um histórico bom, tá? Ele só tem, pelo menos conhecido aqui, uma contusão, que foi 24 e 25, onde ele perdeu 5 jogos, e ele ficou 30 dias parado, tá? Foi do dia 1º/4 de 25 até o dia 30/4, ele ficou 30 dias parado, então interessante que ele não tem
um histórico grande, né, de contusões. O contrato dele com o Bahia vai até 2031, ele é um jovem jogador, tem 1,91 m, ele joga pelo lado direito e também pelo lado esquerdo, algumas vezes quebra o galho na lateral direita também, como um zagueiro pela direita ali, evidentemente fala por lateral e pela direita, mas ele não é um lateral, né, enfim. E ele foi revelado pelo Atlético de Madrid, né, aí foi emprestado ao Eibar, para o Farense, até que chegou agora no Bahia, tá? Um jovem jogador, e o que, Jonas, esperar desse Marco Moreno? Cara, nada, não esperem nada do Marco Moreno, porque ele não tem relevância no futebol mundial. Porra, Jonas, tu tá pegando pesado? Não, cara, não tô falando que ele é ruim, porque a gente não conhece, mas antes da gente falar do Marco Moreno, solta aí a apresentação do jogador, solta aí. Tá aí, meus amigos, a apresentação do zagueiro Marcos Moreno. Agora sim, falar sobre o jogador. Jonas, o que eu posso esperar do Marcos Moreno? Nada, cara. Não espere nada, porque ele não chega como uma grande contratação. Isso aí, essa contratação, é a aposta, é uma aposta, pô. Isso que é uma aposta. É isso que tem que ser chamado de oportunidade de mercado. O cara já estava em Salvador, já estava treinando, né? Enfim, o Bahia viu essa oportunidade. Um jogador que não tinha outras propostas, não tinha outros grandes clubes em cima dele, não em nenhum momento virou o Bahia, ofereceu o que ofereceu, o cara aceitou a proposta do Bahia, ele é jogador do Bahia, sabe? Deu certo, Jonas, e pode dar certo. Quem me garante que o Bahia não contratou o novo Pablo Mari? Pablo Mari chegou no Flamengo, todo mundo falando mal, a imprensa paulista, nojenta, falando mal pra cacete, trouxe um zagueiro da segunda divisão da Espanha, né? Trouxe um zagueiro. Irmão, até hoje o Pablo Mari rende dinheiro ao Flamengo. Até hoje. Encaixou perfeitamente com o Rodrigo Caio na zaga. Quem me garante que não vai fechar agora aqui? Quem me garante que esse cara não vai render no Bahia, não vai ser melhor do que os zagueiros que nós estamos lá? Isso é uma aposta e é uma oportunidade de mercado onde o risco é muito pequeno. Muito pequeno. É jovem jogador. Se der errado, você apostou e o risco foi muito pequeno. O salário dele não é alto. O valor dele não é alto. Se der certo, você, irmão, você vai fazer igual o Pablo Mari aconteceu no Flamengo. Você vai ganhar dinheiro pra caramba, pô. Vai ganhar muita grana em cima disso, né? Então, achei uma boa aposta do Bahia. Achei. A gente sempre pede pra sair do óbvio, a gente sempre pede pra, porra, aí sai do óbvio, não vai trazer ninguém, não vai surpreender. Surpreendeu com esse zagueiro. Evidentemente, pelo fato do Grupo City estar envolvido ali, fica mais fácil, né? Você monitorar esse zagueiro, estava lá na Espanha e tudo mais. Nenhum clube do futebol brasileiro, em momento algum, citou, tentou, monitorou esse jogador, e pode ser assim uma grata surpresa. É um jogador europeu, com uma boa estatura, e o Bahia está precisando de zagueiros jovens. Enfim, foi um bom movimento aí do Bahia e de muito pouco risco. De pouquíssimo risco. Tá bom, meus amigos? E outra coisa que eu queria falar também, vamos trazer informação aqui rápida, do atleta, né? O Bahia anunciou na quinta-feira passada a contratação do zagueiro espanhol Marco Moreno, que estava no Eibar da Espanha. Na quinta-feira passada não, foi ontem, né? Não, foi quinta-feira passada. De 25 anos, assina contrato com o Tricolor válido até 2031, tá? Até julho de 2031. O Bahia vai pagar 1,5 milhão de euros, então assim, ainda vai pagar, ele não chegou de graça, como algumas pessoas estavam falando. O Bahia vai pagar para o Eibar 1,5 milhões de euros e 1,5 milhões de euros pelo jogador, tá? 1,5 milhões dá entre 8 milhões de reais, mais ou menos, para pagar aí pelo jogador. Ele é o segundo reforço da janela de transferência desse meio do ano. O Marco Moreno chega para o lugar do Gabriel Xavier. Então tem isso, né? Ele traz um jogador para suprir a ausência do Gabriel, então ele é uma peça de reposição, tá? Ele vai assumir a camisa 3 e é uma peça de reposição. Ele chegou o Marco Moreno chegou para as categorias de base do Atlético de Madrid em 2016, mas não foi aproveitado no time principal. O zagueiro disputou 73 jogos pelo time B do clube espanhol e marcou 7 gols, tá? Em 2024, o zagueiro contratado pelo Farense de Portugal
e na ocasião o Moreno foi titular ao longo da disputa da Liga Portuguesa e da Taça de Portugal. No ano seguinte, Marco Moreno retornou à Espanha, dessa vez para defender o Eibar, que disputou a segunda divisão e a Copa do Rei. O zagueiro foi a campo em 31 partidas como titular, todas elas. O defensor é o primeiro jogador nascido na Espanha a defender as cores do Bahia. Até isso eu julgo importante também, que você abre margem para o mundo. Assim, pô, tem um espanhol lá, e um espanhol conhece outro, que conhece um italiano, que conhece... Pô, daqui a pouco tem um monte de jogador europeu jogando aí no Bahia, tá? E uma outra boa notícia também é sobre o Alejo Vélez, né, em campo e treinando. Ele não deve jogar, né, não deve jogar amanhã, né, mas já está treinando, o que me chamou a atenção, porque ele começou a treinar agora. Né? O Alejo, provavelmente ele tinha tempo para tirar de férias, alguma coisa, porque o Alejo já foi anunciado o maior tempão, né, e ele começou a treinar agora. Então demorou muito para poder entrar em campo e treinar. Não tínhamos nenhuma informação de contusão do Alejo Vélez, né? Eu juro para vocês que eu achei que ele já estava treinando, e ele não estava treinando. Ele começou a treinar essa semana. Então, improvável a presença dele dentro de campo, né? Muito improvável. Está fazendo recondicionamento físico. Enfim, vamos aguardar. Então, assim, o Marco Moreno chegando, o Alejo Vélez chegando. Então, diferentemente do Marco Moreno, o Alejo Vélez não é uma oportunidade de mercado, é uma contratação propriamente dita. Foi um jogador caro, que o Bahia ele contratou na janela do início do ano, para poder chegar agora, porque o dinheiro que foi gasto foi relevante pelo Alejo Vélez. E eu tenho muita expectativa de ver esse jogador, porque eu vi ele jogando pelo Rosário Central e achei um bom jogador, tá? Beleza? Você que tá comigo, desejo para você um bom dia aqui na Gol. Que Deus abençoe esse início de final de semana, porque já tá sextando, né? Sei que provavelmente você tá trabalhando agora, você que tá me assistindo aí do trabalho, na condução, enfim, no seu plantão ou na sua folga em casa. É sempre muito bom ter você aqui com a gente na Gol TV, e peço que, por gentileza, você deixe o like, inscreva-se, compartilha no seu grupo aí de futebol para todo mundo ficar muito bem informado. Aqui a gente traz informações de uma maneira diferente, respeitosa. O nosso foco não é na monetização. Evidentemente que o like é importante, porque o like faz com que mais pessoas conheçam o nosso trabalho, tá? Mas o foco é na informação, o foco é em vocês. Então por isso que sempre quando eu peço para deixarem os comentários, para que nós possamos entender como que está chegando o nosso conteúdo no torcedor, tá bom? Então, por gentileza, deixa o like, inscreva-se. Se você tiver uma empresa e um produto e quer que a gente divulgue aqui para você, entre em contato com a gente nos contatos que tá na descrição. E se você quiser e se puder tornar-se membro aqui do canal, você ajuda demais. Clica aí, por favor, em Seja Membro e ajude o canal Gol TV. Beijo para você, um bom dia, saudações, tamo junto, valeu.